Boa noite, que a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, trazendo agora calmaria na tua guerra interior. A palavra de Deus diz claramente que as nossas guerras, elas não são externas, mas elas são internas. É uma guerra entre os desejos da nossa alma, do nosso coração e a vontade, do Espírito Santo. Nós devemos guerrear, sim, para que prevaleça a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Hoje, o nosso texto está em 1 João, capítulo 2, versículo 19 e 20. Vamos ler? Diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Aqui é uma palavra que nos leva a pensar, né? A palavra de Deus está nos ensinando o seguinte, né? No versículo 19, que é muito louvável, né? Quando nós passamos por aflições e suportamos essas aflições, sofrendo injustamente. Alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa para nós, mas é uma injustiça, nós não merecemos aquilo. E muitas vezes a gente fala, se eu ficar quieto, se eu não for revidar, eu vou passar por um bobo, né? Porque eu não fiz isso. Eu estou sendo acusada injustamente. Mas o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Olha o versículo 20, que ele fala. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem feito mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. E você pode me perguntar, e então fica assim? Fica desse jeito? Eu não posso fazer nada? Você pode fazer sim. O que você deve fazer é entregar a vida dessa pessoa que está agindo injustamente com você. Você deve entregá-la nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu não quero agir com as minhas próprias forças, mas eu quero que o Senhor cuide dela. E o Senhor vai trabalhar com ela. Descansa. O sofrimento é uma das coisas mais difíceis de se entender na vida e no nosso cristianismo, no nosso dia a dia. Não é difícil de entender? Sabemos que Deus é bom, é amoroso, é poderoso, é justo. Sabemos que Ele vê tudo, porque Ele é poderoso. Mas aí nós nos perguntamos, por que então Ele permite que nós sofremos? A gente não pergunta? Você não pergunta? Principalmente quando sofremos de modo injusto. Aí dói mais, né? Aí é mais difícil. Essa pergunta que a gente faz, ela tem sido feita por milhares de pessoas, não é só você, ao longo dos anos. Por que, Deus? Por que aconteceu isso? Eu quero dizer para você que Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento, de jeito nenhum. Tanto é que Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida harmoniosa, né? Através do sofrimento de Jesus. Mas Deus, Ele fica honrado, sabe, assim, orgulhoso de nós, satisfeito conosco, quando nós suportamos um sofrimento com uma atitude positiva. É o que nós lemos em 1 Pedro 2,19. Quando você passa por uma situação que é muito difícil para você, você está sendo tratado injustamente, mas você consegue passar com uma posição, uma postura positiva, não agredindo, não falando, não menosprezando aquela pessoa. Só o Senhor para nos dar condição para isso. Só o Senhor para fechar a nossa boca e levantar em nós uma fé de que Ele cuidará da outra pessoa.
A confiança exige algumas perguntas, né? E às vezes são sem respostas. Se soubéssemos todas as respostas, a fé não seria necessária, não teria necessidade de ter fé. Eu já sei por que eu estou passando isso, eu já sei o que vai acontecer com a pessoa, eu já sei o que vai acontecer. Nós não sabemos nada, nós temos fé que o Senhor está cuidando. Algumas pessoas, elas ficam bravas, assim, zangadas com Deus, quando a tragédia, quando a dificuldade cruza o seu caminho. Você também fica, né? Eu também fico. Eu tenho que confessar para você. Eu também fico. Esta é a pior coisa que alguém pode fazer. Sabe por quê? Porque nós vamos ficar bravos com aquele que é a solução. Nós vamos ficar zangados com aquele que pode trazer vida na nossa morte, com aquele que pode trazer cura na nossa enfermidade. Nós não podemos ficar zangados com Deus nunca, porque a solução de qualquer coisa que nós estamos passando está nele. Eu vi um exemplo, né? Como é que se diz? Isso é uma ilustração. Um homem que conheceu um outro homem que passou por uma tragédia na sua vida. Ele teve a triste experiência de perder seu único filho de câncer. E esse homem, então, ele está contando a história. Que ele perguntou, né? Esse pai que perdeu o filho perguntou para Deus, amargamente, com um coração triste demais: Senhor Deus, aonde o Senhor estava quando meu filho morreu? Eu te pedi tanto, eu te clamei tanto. Aonde o Senhor estava? E Deus respondeu: eu estava no mesmo lugar em que estava quando meu filho Jesus Cristo morreu. Nós vemos que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele também passou por momentos de tristezas, de dificuldades, de sofrimento. Nós temos que nos achegar mais a ele. Nós temos que encostar a nossa cabeça no seu ombro, entregar o nosso coração nas suas mãos e pedir para ele que ele seja o Deus que dirige a nossa vida nos momentos bons e nos momentos ruins. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.